Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Que Deus te fortaleça neste momento e que nós estejamos unidos na presença do Senhor para a glória do nosso Deus que é todo-poderoso. Nesse instante, sem mais delongas, vamos estar orando para que Deus esteja nos fortalecendo e esteja falando conosco através de sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo em todas as coisas. Nos ajuda na meditação da Tua palavra, que nós venhamos aprender com a mesma, para a glória e honra do Teu nome. Eu te louvo e te agradeço. Venha nos fortalecer, ó Pai, neste momento, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, observe bem que nós podemos aí ver, né, no culto online desse sábado, que o pastor Silvio, ele trouxe uma palavra muito maravilhosa com respeito ao livro de Hebreus, né? Falando ali, se muitos puderam perceber, ele falou sobre a superioridade de Cristo, né, aos anjos, ao sumo sacerdócio, e trouxe uma palavra verdadeiramente muito abençoada, que até mesmo sobre a nova aliança, né? Se todos puderam ali perceber, era isso que o servo de Deus estava falando, de uma maneira singela e simples, e falando que Jesus é aquele que nós devemos colocar em primeiro lugar em nossa vida, né? Veja bem que muitas vezes, né, fazer um vídeo não é fácil, não é brincadeira, porque como disse o servo do Senhor, realmente nós sentimos uma certa opressão. O inimigo, ele quer parar a obra de Deus de todas as formas, mas nós temos que fazer aquilo que Deus nos incumbiu de fazer, né? E nós não vamos desistir, mas nós vamos pedir a graça do Senhor, a graça do Espírito Santo, para que Ele venha nos fortalecer e nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor nos delegou. Nós não podemos retroceder, não interessando se tem pessoas que gostam, deixam de gostar, ou se muitas vezes o inimigo está com a cara feia para a gente, ou coisa dessa forma. Mas nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, né? Porque a luta não é nossa, mas a luta é do Senhor Todo-Poderoso. Como nós podemos aí observar, o pastor Silvio, ele falou brilhantemente, né, da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e capítulo 2. No entanto, o Senhor também tem falado muito, né, com respeito à carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. E nós vemos que, infelizmente, tem pessoas que estão retrocedendo. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, né, nós devemos observar o que estamos fazendo, o que estamos realizando. Nós temos que observar o que nós estamos colocando na frente de Deus. Se Deus pedir alguma coisa, nós temos que estar em obediência a Deus, sabe? Porque nesses dias, meus irmãos, o inimigo, ele sempre vai oferecer uma coisa para mim e para você. É uma preguiça aqui, né? É um desânimo ali, é uma notícia aqui que muitas vezes quer travar o servo de Deus, quer fazer o que? A desistência a estar em seu coração.
Meus amados, nós temos que tomar o máximo de cuidado. Tomar o máximo de cuidado. Muitas vezes pessoas que têm soberba, pessoas que têm arrogância, e vemos que isso está muito difundido, né? E nós temos que nos aperceber que isso nada mais é do que a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que tomar o máximo de cuidado para que nós não venhamos a travar na fé, a travar nas coisas do Senhor, né? É muito perigoso. Então, o Senhor tem me falado muito também sobre a carta dos Hebreus. Eu aqui não quero imitar ninguém, não é esse o propósito, mas é falar aquilo que o Senhor tem me tocado durante toda a semana, a carta aos Hebreus, né? Aqui no capítulo de número 11, olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por quê? Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui a primeira coisa que a gente observa no versículo de número 1, na parte A, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, veja bem que a fé, ela tem duas características muito interessantes aqui. A primeira característica, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então, nós estamos esperando alguma coisa, né? Estamos esperando a volta de Cristo, estamos esperando dias melhores, não segundo o conceito do mundo, mas segundo a palavra de Deus, as promessas do Senhor. Nós estamos esperando, né, em Deus, nós estamos aguardando na fé. Então a primeira coisa, né, que nós devemos nos aperceber é que nós estamos esperando a manifestação do reino de Deus, né? A manifestação do reino de Deus. Então, meus irmãos, que nós não venhamos a titubear nas coisas do Senhor, que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos a ficar encabrunhados, que nós não venhamos a ficar travados, porque neste momento nós devemos ter esperança, né? Quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, não é trazer esperança com respeito às coisas do mundo, não é trazer esperança que tudo vai melhorar, porque isso na verdade é uma ilusão. Não vai melhorar, meu irmão. Eu gostaria, né, que esse mundo melhorasse. É a minha vontade, eu creio que é a vontade de muitos, mas não vai. O que nós podemos fazer é melhorar nas coisas do Senhor. A nossa perspectiva, o nosso incentivo às melhoras é justamente o próprio Deus, me desculpe. O próprio Deus, você está entendendo? É o reino de Deus, é as coisas do Senhor. Porque se nós formos olhar, irmãos, no âmbito social, político, né, religioso, que são na verdade familiar até mesmo, né? Que são na verdade aí aquilo que está inserido na sociedade, que são as bases da sociedade, né? Então, nós não vamos de forma nenhuma achar nenhum tipo de esperança, porque nós sabemos, meus amados, a palavra de Deus não vai mentir nunca para mim e para você, mas a Bíblia vai nos falar o quê? Então, o que diz a palavra do Senhor? Vemos lá em Jeremias 17, versículo de número 9, né, que o coração do homem é mau. E se o coração do homem é mau, é perverso, né, como que eu e você podemos aí confiar nas coisas que estão acontecendo? Nós, até mesmo nós somos maus, nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Você está entendendo? Então, se você tem alguma esperança neste mundo, saia dessa esperança. Nós vemos que existe aí na sociedade muitas coisas que estão sendo inseridas por determinadas denominações. A teologia da prosperidade, né? Nós vemos aí a teologia motivacional, que não é de acordo com a palavra de Deus, mas a pessoa está motivada, sabe, por outras coisas, né? Que você tem que ser positivo, né? O pensamento positivo e coisas dessa forma, né? Mas veja bem que não é algo que venha da palavra de Deus, é uma coisa que o homem está buscando no homem, está buscando as coisas dessa vida. E temos muitas outras teologias que são perniciosas, que estão
aí rodando determinadas denominações. E se nós formos nos envolver com esse tipo de teologia, nós vamos o quê? Vamos acabar tirando Deus da nossa vida. Porque é a palavra de Deus que vai trazer o que? Fé para mim e para você. E como diz a parte A de Hebreus 11, observe bem que ela está falando que nós, o que? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então nós devemos esperar a Cristo, devemos nos motivar, sim, na palavra do Senhor que diz que haverá um novo reino, haverá uma nova cidade celestial, que nós vamos estar bem se nós estivermos andando com Cristo, vivendo para Cristo. E isso que é importante para mim e para você. Agora, na parte B do versículo, diz aqui: e é a prova das coisas que se não veem. Então, muitas vezes, veja bem, né, que nós não estamos vendo o reino dos céus, não estamos vendo muitas vezes o mundo espiritual. Que existe ali uma briga de demônios, né, que existe uma briga de anjos. Então, devemos nos aperceber que existe um mundo espiritual, na onde Deus está ali lutando contra as hostes do inimigo e contra o próprio Satanás, para querer o que? Ganhar o coração do homem. Não é fácil, meus amados, porque as tentações são fortes. Então, veja bem que nós não devemos ficar desapercebidos das coisas espirituais. De forma nenhuma, nós não devemos ficar desapercebidos da luta que está havendo. Agora, eu e você devemos também lutar. Devemos estar do lado do bem, do lado de Deus, para podermos o que? Ter vitória nas coisas do Senhor. Que nós não venhamos a sucumbir ou que nós não venhamos a ser interessados, você está entendendo? Pelas artimanhas e muito menos pelas ofertas que o inimigo muitas vezes põe para nós. Porque é um engano de Satanás, porque assim como nós podemos observar lá em Gênesis 3 que a mulher foi enganada, o inimigo a todo momento está querendo nos oferecer algo, falando que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso, que aquilo vai dar certo, que não sei o que, e muitas vezes tirando o foco do Evangelho, tirando o foco do Senhor e Salvador Jesus Cristo das nossas vidas. Então temos que tomar o cuidado. Agora observe bem no capítulo de número 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então como eu e você vamos alcançar testemunho? Nós alcançamos testemunho a partir de quando nós temos conhecimento da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus nos fala para nós tomarmos atitudes, mudarmos o nosso jeito de falar, você está entendendo? É para que nós venhamos a ter testemunho. Porque o testemunho é através da palavra de Deus. Agora, se eu não creio, se eu não tenho fé na palavra de Deus, também eu não vou mudar. Porque não vou aceitar aquilo que está escrito. Então, eu vou acabar vivendo de acordo com os conceitos do mundo. Meus amados, observe bem que não existe um terceiro, um quarto e um quinto reino. Existem dois reinos, existe o reino de Deus e o reino do inimigo. Você está entendendo? Não existe um quarto reino, um terceiro reino. Não existe, não existe. Não adianta você procurar que nunca vai existir. E nós nunca vamos fazer a nossa vontade. Sim, é verdade. Não adianta falar, eu vou fazer minha vontade. Isso não existe. O que nós podemos fazer, o que é? É ser induzidos por Satanás, né? É ser induzidos por Satanás a fazer a vontade dele, e a vontade dele não é boa, não é agradável, é uma vontade destrutiva. Mas Deus nos incentiva a fazer sua vontade, a fazer o seu querer, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo? A vontade do Senhor sim que vai trazer vida para mim e para você. Então nós devemos nos aperceber que existe o quê? Que existe o reino espiritual, e que esse reino está imbuído de dois tipos de lideranças, né? A liderança de Deus, que é maior, que é inquestionável, né? Que abrange todo o universo, e tem a liderança de Satanás, né? Que na verdade ele é o que? Ele é o Deus desse século, ele é o Deus desse sistema. E nós podemos observar isso em 1 João capítulo 5, versículo 19, porque o mundo jaz no maligno. Também ali em Efésios, né, capítulo de número 2, também fala sobre isso, né, que todas as coisas estão aí na direção de Satanás, momentaneamente, né, porque nós sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então que nós venhamos a nos voltar
para o reino de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Então, diz aqui no versículo 3, olha só. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus, pela sua palavra. Então, vemos que a teoria da evolução quer tirar a glória de Deus, não é verdade? Mas observe bem que a palavra de Deus é bem contundente, né? Porque os mundos foram criados por quem? Pela palavra de Deus. É isso que fala Hebreus 11, versículo 3, né? Veja bem que esse negócio de Big Bang, a teoria da evolução, uma série de eventos, né, que é colocado por essa teoria, estão completamente fora daquilo que nós podemos observar, não é? Veja bem que existem pontos inobscuros que, sem dúvida, a gente vê que é uma coisa que não tem qualquer tipo de sentido. Porque nada é criado do nada. Nada vai surgir do nada. Ele tem que ter um agente, tem que ter uma pessoa, tem que ter um ser para fazer todas as coisas, né? Principalmente o nosso Deus, que nós cremos que foi Ele que fez todas as coisas. É interessante o Dr. Adalto Lourenço, né? Se você quiser entrar ali, procurar ali no Google, né? Adalto Lourenço, ele tem diversas palestras maravilhosas, ele fala sobre a teoria da evolução, ele fala com respeito como Deus criou todas as coisas, ele fala sobre os dinossauros, fala sobre, enfim, ele fala sobre toda a criação, mas como que, né, um monte de animais couberam na arca de Noé, ele fala sobre isso também, ele fala sobre a Pangeia, né, que na verdade como surgiu ali os continentes. Então, meus amados, se você puder, acesse, né, ali, coloque ali no Dr. Adalto Lourenço, ele tem diversas palestras, né, tem diversas palestras que ele fala pela editora Fiel, né, que foi palestras maravilhosas, também ali no Vejam Só, né, ali da HIT, ele também tem vídeos dele ali falando sobre diversas coisas, sobre este tema, e você vai aprender muitas coisas com ele. E uma das coisas que ele falou, que é muito interessante, ele falou assim, né, em questão do Big Bang. Então o Dr. Adalto Lourenço, ele faz uma ilustração muito interessante, né, que de repente o que acontece? Havia um caminhão que estava ali em um mercado, e ele foi abastecido com margarina, foi abastecido com leite, com trigo, com ovos, né, foi abastecido ali com açúcar, e esse caminhão ele sai em disparada. Sai em disparada, o que acontece? Ele bate, né? Ele pega e bate ali em um local e de repente o caminhão ele vira e pega fogo. E nisso observa-se que vem os bombeiros. E os bombeiros eles vão apagar aquele fogo ali, vão ver ali o motorista. Mas quando eles abrem o baú do caminhão, o que eles acham ali? Um bolo pronto, né? Veja bem que isso aí é uma alusão daquilo que está sendo falado, é uma ilustração. Observe bem, então veja bem, que o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que uma explosão nunca vai fazer algo surgir. Não. O que uma explosão pode fazer é o surgimento de um caos, né? É uma destruição. Mas nunca vai surgir algo de uma destruição, algo que seja pronto, né? Algo que seja feito. Não. A única pessoa que pode realizar alguma coisa tem que ter um indivíduo, né? Tem que ter um agente para fazer aquilo, para realizar aquela criação. Não existe esse negócio de tirar tudo do nada se não houver um agente. E nós sabemos que o agente da criação é o próprio Deus. Deus criou todas as coisas. Então esse negócio da teoria da evolução é completamente antibíblico, fora da palavra de Deus. E nós cremos que Deus criou todas as coisas. E aqui está a prova contundente, né, de que Deus criou todas as coisas. Né? Está aqui em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que não é aparente. Então foi Deus que criou todas as coisas. Nós cremos dessa forma. Então, de uma maneira bem simples e singela,
Vamos fazer aqui uma síntese sobre o capítulo de número 11, né? A primeira coisa que nós percebemos no capítulo 11, que existem duas características no versículo 1 sobre a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam, como nós acabamos de ver, e também, ali também nos ensina sobre a existência do mundo espiritual pela fé, né? Claro que se nós não tivermos fé, nós não vamos ter a capacidade de percepção do mundo espiritual. Se a pessoa perde a fé, a pessoa ela se torna o quê? Ela se torna uma pessoa incrédula, né? Se torna uma pessoa incrédula. Sendo incrédula, ela também não vai se aperceber do mundo espiritual. Então isso é bem patente de nós podemos observar aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 1. E aqui também, no versículo 2, nós podemos também observar que fala o quê? Que fala que a fé, ela vai nos proporcionar testemunho, né? Porque nós acreditamos na palavra de Deus e nós exercemos fé, e daí em diante nós vamos ter o quê? Testemunho. No versículo de número 3, é a compreensão da criação de Deus, que tudo foi criado por Deus, né? Foi criado pela palavra de Deus, tudo foi formado pela palavra de Deus. Este é o versículo de número 3. Observamos aqui, né, no versículo de número 4 até o 35, nós vamos ver que a fé atuou em outras situações. Por exemplo, nós podemos observar que do versículo 4 em diante, nós observamos que Abel teve um testemunho diante do Senhor porque ele ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, né? Porque as suas obras eram o quê? Eram obras boas. Vemos também que Enoque foi trasladado, né? Foi trasladado porque ele andou com Deus. E nós podemos também observar que outros servos de Deus, assim como Noé, que teve fé, né? Teve até uma jogadinha aqui de palavras. Veja bem, ele foi livre, né, da geração maligna. E por obedecer a Deus em fazer a arca, veja bem que toda a sua família foi salva, né? Então, por aí nós observamos que a fé, né, nós podemos aqui falar de Abraão e muitos outros, está nos ensinando, irmãos, que quando nós temos fé, o Senhor ele vai lutar por nós. Que nós vamos ter testemunhos maravilhosos, não é? Que nós, mesmo em nossa vivência, em nosso meio que nós atuamos, ou seja no emprego, ou seja em casa, veja bem que nós vamos ter testemunhos, e esses testemunhos eles vão ser proporcionados por Deus desde quando nós temos fé em sua palavra e praticamos a sua palavra. Aí nós vamos ter testemunhos e Deus vai estar sempre nos livrando. Mas é interessante se nós observarmos do versículo 36 até o 38, vamos ver que muitos foram cortados ao meio, muitos sofreram, muitos ali se esconderam em cavernas, não é? Que coisa tremenda, né? Então quer dizer que a fé é independente das situações que nós vamos passar, ou seja, situações de bonança ou situações de tribulação, até mesmo que venha implicar na nossa morte, na nossa vida. No entanto, observe bem que esses homens, eles procuraram fazer a vontade de Deus em todos os âmbitos, em todas as situações difíceis, ou seja, em situações adversas, eles fizeram a vontade de Deus, tá certo? Então o que eu e você devemos entender é que Deus ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nós devemos entender é o que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Porque ele mesmo prometeu que iria voltar, que ia nos levar juntamente com ele. A palavra do Senhor nos informa em João 14 que o Senhor tem preparado, não é? Tem preparado lugares maravilhosos para nós morarmos. Isso é muito interessante. Então que você não venha sucumbir em meio às lutas e situações difíceis. Que nós não venhamos a ficar interessados em coisas deste mundo, desta vida, sabe? Que vão tirar o foco da palavra de Deus e de suas promessas. Promessas essas que foram firmadas pela fé em Jesus Cristo,
que foi ali idealizada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e é completamente um alicerce, é uma firmeza na palavra de Deus. Então que eu e você venhamos a buscar ao Senhor, venhamos a estar mais em sua presença, tá certo, meu irmão? Então vamos orar nesse instante para que Deus esteja nos abençoando. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos fortalece, nos dê graça e ajuda-nos a andar de acordo com sua palavra, para que o Senhor seja adorado na beleza da tua santidade. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece cada um dos nossos irmãos e nos dá graça, Senhor, para vencermos e esperar a tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Guape.